Salve, salve família! E aí, família humanidade? Bom, desejo que você esteja bem, que esteja tudo em paz aí, com a respiração. Bom, hoje vamos fazer um pouco diferente, quero explorar um assunto aqui que vai falar um pouco sobre organização, né, corporação, organizações humanas, sistemas humanos. Nós vamos falar um pouco sobre cidades também, né? Nós vamos falar sobre saúde e doença. Vamos estruturar esses assuntos com bastante tranquilidade, mas vai exigir atenção, né? Vai exigir abertura, né? Para poder, da minha parte, né? Conseguir comunicar o que é claro, né? E aí eu peço perdão se de alguma forma tô me polindo com relação a isso também, né? Como que eu consigo compartilhar informações e visões, né? Bom, então vamos costurar um pouquinho. O celular tá meio caindo aqui, mas eu vou dar ajeitada. Bom, eu quero aproveitar que ainda tem luz. Bom, não sei como que é pra você, mas hoje aqui no Brasil, né? Eu, pelo menos, trabalho CLT. E dentro desse sistema CLT, né? Às vezes a gente vê muita pessoal reivindicando aí pelo fim da escala 6x1, né? A gente ouve muito assim no mundo hoje, os principais problemas são ansiedade, né? Obesidade e transtornos mentais, né? Questões mentais surgindo muito, aparecendo cada vez um novo tipo de diagnóstico, né? Pessoal bem criativo. E bom, a gente percebe um movimento assim, né? Nem todos acreditam, tem algumas pessoas que não acreditam nisso, né? Mas eu entendo que a gente já chegou num ponto, faz tempo, já chega num ponto que não é mais sobre acreditar ou não, né? Em mudanças climáticas, basta ter o mínimo ali de percepção em relação ao ambiente que a gente vive, né? Para quem tem, eu por exemplo tenho 35 anos, então para quem tem alguns anos de vida aí vai conseguir lembrar dos momentos em que viveu e tudo. E vai perceber as diferenças, né? Precisa só ter sensibilidade, percepção. E muitas vezes a gente perdeu essa percepção. Então a gente vai costurar um pouco esses assuntos. Primeiro eu queria agradecer aqui, né, as forças dos grandes elementos, o ar, o éter, o fogo, a água e a terra por permitir, né, que a gente possa estar trocando isso aqui agora. E bom, a natureza, sei lá o que você entende por natureza, mas a natureza, né, as árvores, as plantas, os oceanos, os ventos, os planetas, as células, as moléculas, né, o espaço vazio do universo, o espaço com matéria do universo, toda a natureza, incluindo nós, os animais, as plantas, enfim, animais subaquáticos, a natureza tem diferentes aspectos para com relação à organização, né? Organização e funcionamento, vamos dizer assim. Então a água funciona de uma forma, o vento funciona de forma, o fogo tem as suas propriedades, a terra tem suas propriedades, o espaço vazio tem as suas propriedades. E dentro desse conjunto desses elementos, eu vou falando porque nós vamos precisar falar um pouco sobre a nossa visão de mundo, para a gente poder entender o que vai ser dito em relação às corporações, em relação à saúde, em relação à doença. Nós vamos chegar nesses pontos, mas para isso a gente precisa costurar uma base,
da onde a gente vai partir a nossa compreensão do que nós vamos falar agora, do que nós já estamos falando, né? Então, essa natureza, ela tem diferentes características relacionadas a esses 5 grandes elementos, né? E quando a gente fala de nós, seres humanos, somos um conjunto de natureza em diferentes formas, né? E cada uma das nossas possibilidades de experienciar, se expressar com a vida, vai carregar uma diferente quantidade dessas formas basais da natureza que a gente falou dos 5 grandes elementos: o ar, o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Então agora fez sentido, né? Por que a gente está falando isso? Porque a gente vai começar a olhar fundamentalmente a estruturação da natureza a qual fazemos parte, natureza, realidade, e vamos percebendo os pontos que a gente enxerga de percepção, como eles estão relacionados com os problemas que nós vemos e como que a própria natureza nos ajuda a compreender a origem, a causa e a solução dos nossos problemas, sejam eles culturais, sejam eles empresariais, sejam eles de saúde. Então, por quê? Porque para a gente falar de organização, corporações, a gente precisa entender, primeiro, uma forma de ver o mundo natural, de perceber e se relacionar com o mundo natural. O mundo natural é um mundo que ele não exige que você precisa de um nome, você não precisa acreditar em nada. Quando você acender a fogueira, o fogo vai para cima e ele aquece, ele queima a matéria e gera calor. Então essas são as propriedades do fogo. Independente do nome que você tem, independente das escolhas que você faça, quando você derramar um pouco de água no chão, ela vai buscar sempre cair. Então essas são propriedades dos elementos. E esses elementos existem em diferentes porções em tudo que existe na natureza. Desde um pensamento, um som, uma pedra, qualquer coisa, uma pessoa, um animal. Então cada um carrega um conjunto desses elementos e interage na vida. Bom, e aí o que a gente vê hoje? Nós vivemos aqui no Brasil e, primeiro de tudo, normalmente as pessoas acham normal trabalhar 8 horas por dia, certo? 7 dias por semana, folgando 2, é o normal. Mas, de novo, isso tudo é percebido em isolamento da necessidade e da composição natural de cada indivíduo. Então há que se perceber que o nosso sistema de formação, a gente vai chegar no mundo corporativo. Para a gente chegar no mundo corporativo, a gente passa por um outro mundo, que é o mundo formativo, onde a gente se forma. Esse mundo formativo, principalmente estabelecido no Brasil, que é do assunto que a gente está falando aqui, ele forma pessoas com uma visão de mundo específica. Eu não sabia isso, você sabia? Que a estrutura das escolas, a estrutura da maioria, estou falando de escolas públicas, assim, o que é aplicado de forma massiva para as pessoas nesse país. Até mesmo as escolas particulares compartilham de uma agenda, compartilham de interesses de ensinamento específicos.
Porque se a gente for olhar, agora que a gente tem disponível a internet, até mesmo a inteligência artificial, se a gente for olhar ao longo da história, tivemos muitas sociedades, né? Muitas pessoas humanas vivendo no planeta. E essa que nós estamos vivendo nas últimas décadas é uma forma de se viver. E nessa forma de se viver se valoriza algumas certas coisas. E se valoriza uma certa visão de mundo. Na verdade, a forma ocidental ignora, confronta, né, com outras visões de mundo. Ela não aceita outras visões de mundo. Basta a gente poder perceber a comunicação do Trump em relação às crenças dele a respeito do que se trata esse planeta e de suas convicções materialistas exclusivamente. Então não há uma relação direta, sentimento de integridade em relação à pessoa qual se expressa do personagem, das quais as falas eu percebo dele, numa relação de pertencimento com a natureza. Por quê? Porque vejo o exemplo do que eles fizeram com o território que eles habitam. Tanto é que os Estados Unidos hoje precisa trazer comida de fora, é um dos maiores produtores de veneno e um dos maiores prejudicadores da própria natureza, né? Então, essa desconexão está expressa na sua forma de pensar e na forma de interpretar a realidade a partir de um ponto de vista material, individuado, na qual o indivíduo precisa vencer a vida, ficar mais rico, ser o soberano. E esse acontecimento é o processo de identificação do ego. Então, muitas filosofias anteriores e sistemas de educação priorizavam, por exemplo, esse tipo de conhecimento, um conhecimento empírico da vida, não necessariamente um conhecimento dentro de uma doutrina ocidental do que fazer com o tempo e a realidade. Então essa doutrina ocidental do pensamento e da forma de perceber o mundo, de valorar as coisas passadas por gerações e gerações, principalmente nesse território, né? Nós estamos falando de um território que foi invadido, né, por forças estrangeiras europeias que causaram, né, considerando a América do Norte, a América Central e a América do Sul, o maior genocídio da história. Nós estamos falando de mais de 70 milhões de pessoas assassinadas nesses territórios aqui, né? Pessoas indígenas de diferentes nações. Então isso aqui eram diferentes nações e se chamaram de América e Brasil. Então essa visão de mundo estabeleceu ordens de educação e de formação para que as pessoas conseguissem ter uma certa visão de mundo, um certo valor, e tudo é regido dessa forma. Quem tem mais poder, quem tem mais status, quem tem mais dinheiro, as pessoas, a mídia, a televisão vão reafirmando esses padrões de valores, né? Através das suas narrativas, através da sua cultura mesmo. A cultura fica estagnando ali por algum tempo, mais ou menos, os valores de algum momento de alguém que teve uma impressão da realidade, né? De algum lugar, de alguma posição de percepção. E isso aconteceu, né? O pessoal já jogou até bomba em outros países, né? Demonstrando, né, um comportamento totalmente negativo, né, mundialmente. Então a gente percebe que mundialmente existe um controle bélico, né, um controle sobre força e não sobre inteligência e não sobre consciência. Então o que muitas pessoas acabam se enganando às vezes ao apoiar os movimentos estadunidenses e muitas vezes também europeus de desconexão com a natureza, de desconexão com a realidade, de priorização do materialismo, é o que as pessoas não percebem é que
esse materialismo, essa forma de perceber o mundo e a realidade, ela é atrasada, ela é, como que eu posso dizer? Ela é densa, ela é rebaixada. O ser humano tem capacidades mais prósperas do que esse tipo de comportamento. Então esse tipo de comportamento, isso não sou eu que nem falando, tem estudos em diversos campos dos assuntos que a gente está falando aqui. Você pode ficar à vontade para poder pesquisar por conta própria e não acredite nas coisas que eu estou falando. Vai pesquisar e estudar por conta própria. Mas eu estou falando dentro do meu senso, do que eu percebi. Se eu estou falando alguma coisa besteira, fica à vontade para poder me corrigir aqui também, sabe? Então, nesse campo aberto de percepção e de ideias. Então, às vezes as pessoas apoiam essa visão americana, essa visão materialista, essa visão ocidental da vida e da realidade, desconsideram outros povos, outras nações, outras formas de perceber e interagir com a vida, valorar o nosso entorno e os acontecimentos à nossa volta, né? Tem gente que valoriza o nascer de uma planta, né? E como que aquilo se conecta profundamente com o alimento que ela come e como que aquilo se conectou com os ancestrais delas que pisaram nessa terra aqui, como que as plantas são um caminho para que a vida chegasse até ela, né? Então, tudo isso, quando sentido profundamente, cria um tipo de potência interna daquele ser humano diferente, por exemplo, dos abismos experienciais que o materialismo cria: depressão, loucura, né, psicose, medo exagerado, estresse crônico, síndrome do pânico. Então, tem muitas doenças que são enraizadas na base, na estrutura de pensamento e de visão de mundo das pessoas que foram os corpos, né, as mentes e também os comportamentos que foram colonizados pelos invasores, né, que deixaram aqui os seus valores, as formas de percepção e não só isso, os seus meios de formação, as suas indústrias, os seus pilares sociais. Então, o que foi dizimado aqui de indígenas que tinham seus próprios pilares culturais foram dizimados para que um outro povo estrangeiro que não tem relação direta com essas terras ou com nenhuma terra, aparentemente, pudesse se instalar ao seu modo. E qual que era o seu modo? O seu modo era o modo que se vivia na época em seus países. Não estou falando que é um povo que foi ruim, mas que atualmente nós temos uma evolução de consciência. Nós já percebemos em grande escala, cada vez maior, a problemática dessa visão de mundo estreita a respeito da vida operada baseada no medo, no controle, na pressão, na guerra. Então, tudo isso, de alguma forma, está ficando cada vez mais ultrapassado. As pessoas estão percebendo cada vez mais a anomalia sistêmica e talvez a alucinação coletiva que a maioria das pessoas vive quando se apoiam nesse materialismo. Então, cria-se uma doença base que é a desconexão da natureza. E lembra que eu estava falando que cada pessoa é um conjunto específico de elementos? Então, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente a essa doença de desconexão da natureza e dos ciclos naturais. Deixa eu abrir a porta aqui. Agora sim. Só que qual é o lance? A gente também foi acostumado a ser desconectado da natureza. Então, quando a gente percebe a causa raiz do nosso adoecimento, é um processo para a gente poder conseguir mudar comportamento. Então, não é tão simples assim
perceber a desconexão da natureza e mudar comportamento, principalmente se a gente viveu a vida inteira numa gaiola da cidade. E do pensamento, da forma de ver o mundo da maneira ocidentalizada, desconectada da natureza. E eventualmente essa desconexão cria um senso de falta, de não pertencimento a nada, de exclusivamente materialismo. A espiritualidade é o senso de comunhão e de união de tudo, que tudo é uma única coisa, um único espírito, que tudo é uma única manifestação de um único ser, que somos nós mesmos. Então, quando a gente tem essa visão, a gente tem uma visão espiritualizada. Quando a gente consegue perceber o mundo espiritual, o que é o mundo espiritual? É o mundo invisível, da onde partem as nossas intenções. Você consegue pegar uma intenção? Não, ela é invisível, ela faz parte do mundo invisível. Um pensamento faz parte do mundo invisível. Né? Então o mundo invisível está aí, ele é parte da nossa realidade. As pessoas guardam intenções, essas intenções movem as suas ações. As pessoas guardam as suas percepções da realidade e as suas percepções da realidade movimentam os seus corpos, movimentam as suas emoções, movimentam os seus pensamentos. Então a saúde e a doença começa no mundo invisível. Na verdade, toda a realidade material começa no mundo invisível. Por quê? É só a gente voltar e conseguir observar os elementos base da realidade. Então, como eu falei, a própria observação da natureza permite que nós tenhamos acesso a um conhecimento da estrutura do nosso ser, da realidade, da natureza, dos elementos. E isso não é nenhum misticismo. Isso é simples parar, respirar e observar, interagir, relacionar, se envolver de verdadeiramente com a natureza, mas de que forma? Antes dos sentidos e dos significados que foram gravados e armazenados do que a gente está percebendo. Por quê? Uma vez que o colonizador, o invasor chegou, estabeleceu os seus métodos educacionais e de formação, ele conseguiu por gerações travar a percepção das pessoas. Então ele cria um tipo de percepção das pessoas que afunila para que ele se mantenha no ápice, no topo, no domínio, no controle, no poder. Então hoje é isso que acontece, por exemplo, com os materialismos. Então toda a nossa estrutura social foi criada em cima do materialismo. Não só do materialismo, mas também do sofrimento. Então é aí que a gente vai entrar nas organizações. Então, quais são os tipos de organizações sociais que existiram no Brasil? O que a gente vive hoje não tem como ser diferente. Nada mais é do que um eco, do que um reflexo de todas as combinações das relações que foram dos nossos antepassados. Então tudo que a gente experimenta hoje na vida, na realidade, ao nosso redor, de experiência social, é um contexto da nossa história. Então a gente precisa olhar para a história. Mas a gente precisa olhar para a história não do ponto de vista da história que desenham para a gente na escola. Porque a gente já viu que o sistema de formação ele é enrijecedor da nossa percepção. Então ele estreita a percepção para que as pessoas que estão formando, as pessoas que estão compreendendo a respeito de si mesmas e a respeito da realidade, construam um molde de perceber a vida, construam um senso de valores, construam um senso do que fazer. E esse senso construído precisa favorecer as pessoas que invadiram esses territórios. Então, o que acontece? Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Hoje o Brasil teria uma dinâmica muito melhor e mais eficiente de logística se nós utilizássemos ferrovias. Você sabe por que não usamos ferrovias? Porque os invasores do Brasil tiveram um interesse específico em ter os seus produtos aprovados e comprados pelo povo que estava saindo daqui. Entende? Então, hoje, o nosso sistema de caminhões e tudo, e peças e tudo, é uma ineficiência gigante para a natureza, porque a gente fica redistribuindo peça usando combustíveis fósseis à torta e à direita, enquanto que um trilho de trem,
como foi feito no Japão, baseado na biomimética, né? No estudo da biologia, no estudo da natureza, do comportamento de um fungo específico, como que ele se comunicava de forma tão eficiente. Então, os japoneses fizeram com que o fungo pudesse desenhar o mapa, ou pelo menos parte do mapa, da sua linha de transporte. Então, você vê, isso é você poder se inspirar na natureza. Agora, aqui no Brasil, o que aconteceu foi diferente. Quem estabeleceu os meios de vida foram os invasores, e inclusive por décadas criaram um sistema de doutrina do pensamento e mídia para deixar as pessoas pensando de uma certa forma a respeito do que é que está se passando na experiência da realidade, para antes dos significados que foram introduzidos dentro da minha percepção e da minha cognição. Para a gente poder adentrar esse campo de percepção interior, muitas vezes as pessoas precisam de muito tempo de prática, de atenção plena, de meditação, de autoconsciência, para poder se estabelecer de uma maneira firme nessas práticas, ou austeridades, dietas indígenas, procedimentos com plantas de poder e tudo mais, enteógenos, né? Então, todas essas, muitas pesquisas nesse sentido, e a gente percebe que tem uma reação direta com a forma como isso atua no cérebro das pessoas, né? Aumentando a capacidade de conexão neuronal, né? Aumentando a neuroplasticidade, permitindo que as pessoas possam perceber para além das conexões que elas já fizeram, que foi o sistema educacional, experiencial e midiático vendendo uma propaganda a respeito da vida, e a gente não teria como ser diferente, caímos nessa propaganda e seguimos nossa vida assim. Comigo foi assim, com todas as pessoas que foram colonizadas, os corpos colonizados dentro desse território foram assim. Muito raramente você vai encontrar uma ou outra pessoa que tiver uma possibilidade de ter um estilo de vida diferente e que já cultivam essas visões de mundo desde antes. Então, com isso, por exemplo, vou dar um outro exemplo. A alimentação. A alimentação das pessoas no Brasil, a maior parte é feita por monocultura, né, de produtos que muitas vezes não são produtos locais, são produtos feitos de sementes transgênicas que vêm de fora, né, para que a gente possa importar isso. E esses produtos são muitas vezes vendidos para fora, então o nosso território é usado para poder alimentar outros territórios, né? Enquanto que as florestas, que têm uma riqueza absurda enfim, de uma infinidade de ervas e de alimento, e de madeira, e de resina, e de seres, e de evolução da memória dos elementos em interação no planeta, tem uma riqueza absurda de memória e de complexidade irreplicável a cada cantinho, e o pessoal desmata tudo isso e faz uma coisa única. Então, assim, o ser humano se vendo dentro desse princípio materialista também como topo da cadeia. No plano cartesiano, foi desenhada uma visão de mundo onde o ser humano ele senta no topo, ele faz o que ele quiser com o mundo, e que o ser humano vai viver para sempre. Tem inclusive pessoas que já falaram comigo que elas inclusive acreditam que o ser humano pode viver num planeta sem atmosfera, né? Que elas acreditam que se não tiver nenhuma árvore, a gente vai continuar respirando oxigênio normal. Então é uma desconexão profunda do funcionamento da existência da natureza que somos nós, né? Se não tiver terra para eu pisar, eu não vou conseguir ficar flutuando no espaço e existir. Se não tiver ar para eu respirar, eu não vou conseguir viver e pensar. Então, a partir de qual momento que o ar deixa de ser ar e se torna eu? Porque se eu estou sempre precisando de ar, eu consigo viver sem o ar. Então essa visão separatista e segregatista da realidade é uma construção colonial. É uma construção colonial a respeito do que está se passando entre as nossas respirações. Tem outras culturas que têm uma visão completamente diferente da vida, que vivem um dia após o outro. Não tem sensação de passado, presente e futuro. E vive assim, e não só vive, mas viveu por milênios. Tem
culturas que recebem os seus ensinamentos para saber o que fazerem, onde construírem, o que plantarem através das plantas. Eles fazem rituais e as plantas de poder, nas experiências ali com os elementos da natureza, indicam para ele onde precisa ser construído, o que vai acontecer, qual planta mistura com qual, a pessoa está doente, o que usa para poder curar. Então, são outras formas de se viver de uma maneira conectada, relacionada, integrada com o território. Com isso, a gente tem a possibilidade de criar culturas localmente soberanas. O que significa isso? Que a gente não está destruindo o território que a gente vive para poder ter um outro território destruído para suprir a nossa necessidade, que é o que acontece com os Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos têm um tipo de conceito a respeito da experiência da vida, de que as pessoas não precisam se relacionar com a terra, inclusive elas podem cagar na água limpa e tapar todo o solo do território que elas vivem e tá tudo certo, a gente consegue viver em abundância porque a gente fica produzindo pobreza em outros países, a gente mata a floresta nos outros países para produzir a carne que vai comer nos Estados Unidos. Então, esse tipo de relação já não está sendo mais possibilitada no planeta, porque, não sei se você sabe, mas nós estamos numa espiral em torno do Sol, que está em torno da galáxia, a não sei quantos mil quilômetros por hora, rodando no espaço e cada vez atingindo novas partes do espaço sideral. Então, nesse exato momento nós estamos fazendo isso e a frequência, a vibração, pode parecer que não, mas tipo assim, se uma maquita ligada, o som da maquita ligada interfere na minha percepção, imagine Júpiter, Saturno rodando muito forte no universo, como não interfere na vida, na matéria. Então, muitas vezes a gente fica com essa percepção condicionada colonial de que existem coisas separadas, que as coisas estão separadas uma das outras, que nós temos um corpo separado da natureza. Então, essa ignorância criou um sistema de trabalho que ele não funciona de maneira próspera e relacionada, envolvida e cíclica com o território. Ele funciona de maneira destrutiva. Então, existem atividades coloniais que intencionalmente lidam com o território de maneira destrutiva. Essas atividades podem ser atividades físicas, ir lá realmente destruir um território, igual aqueles pessoal que vai lá, bota corrente e pá. Podem ser atividades intelectuais também. O pessoal que está planejando, que está querendo, que está trabalhando, os grandes engenheiros e advogados e pessoas que estão trabalhando para os interesses daqueles que pagam seus salários, que não têm obrigação e responsabilidade muitas vezes para com a existência das pessoas e desse território, a biodiversidade desse território. Então, nós, enquanto brasileiros que cada vez mais estamos estudando aí o autoconhecimento, estamos estudando yoga, estamos estudando xamanismo, estamos estudando, enfim, a meditação, estamos estudando vipassana, estamos estudando formas de nos conectarmos com a nossa essência, com a natureza, com a consciência. Essa reflexão de que precisa uma mudança de visão de mundo, de como que interpreta-se o mundo e a realidade, para que a gente possa entender a raiz dos problemas e verdadeiramente agir sobre eles. Vou dar um exemplo. O burnout nas corporações. Vamos entrar num assunto lá que a gente começou. O burnout nas corporações, ele tem um sintoma do como essa sociedade está se comportando em relação à própria Terra. A Terra está
o quê? Em burnout, certo? Nós estamos queimando os recursos, nós estamos esgotando. E o que acontece? O fogo está muito alto, a raiva está muito alta em relação dos elementos, que está fazendo o quê? Consumindo matéria, consumindo o corpo das pessoas, consumindo as telas, a energia ligada, esquentando, os servidores consumindo água, né? O pessoal prevendo possíveis escassez de água no futuro e tudo. Neguinho desmatando, matando floresta para quê? Para alimentar a máquina. É uma máquina que é quente, né? E que ela queima vida, né? E biodiversidade e vida. Então, tudo que é criativo, tudo que é novo, tudo que é inovador, acaba sendo queimado nessa máquina, pela máquina. Só que nós estamos nesse processo de identificação da máquina. Só que essa máquina, muitas vezes, somos nós mesmos, nos campos que nós atuamos, dentro das nossas próprias vidas. O nosso corpo, o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos comportamentos foram colonizados de forma a operar sobrecarregado, de forma a operar superaquecido, de forma a queimar também. Então muitas vezes nós não estamos acendendo nenhuma folhinha na natureza, mas os nossos hábitos comportamentais, a forma como a gente se alimenta, as ideias que a gente defende, as pessoas às quais a gente compartilha valores, inconscientemente, não é culpa nossa, não é culpa sua, não é culpa minha. Esse é o ponto, não é sobre a culpa, é sobre a responsabilidade que nós mesmos temos com a nossa experiência de vida e com a experiência de vida que a gente tem a possibilidade de deixar para as pessoas que vão suceder esse território após a nossa passagem, né? Então, isso exige um tipo de comportamento em relação ao território, em relação ao planeta, em relação à natureza, muito mais responsável do que eu simplesmente querer jogar bomba em um outro território. Eu posso me comportar de uma maneira muito mais próxima em relação aos meus vizinhos, em relação às pessoas às quais eu compartilho um mesmo espaço, e as minhas atitudes podem serem prósperas, não só para as outras pessoas, mas para mim mesmo, para minha família, para o meu território e para os demais territórios também. Então, a grande percepção do comportamento dos materialistas e do Trump é essa desconexão profunda com a essência das coisas, das atividades que sustentam a vida, né? Então nós, dentro das nossas próprias posições, precisamos refletir e sim bater o pé e sim falar não, colocar os nossos limites para o que realmente infringe a nossa natureza e o que realmente bloqueia a passagem da nossa vida. Se a gente quer ter saúde, se a gente quer ter longevidade, a gente precisa equilibrar o nosso ser. Para a gente poder equilibrar o nosso ser, a gente vai ter que colocar limite em muita coisa. Muitos relacionamentos abusivos de nós com nós mesmos, nos permitindo fazer coisas por causa de um senso de valor adulterado por uma estrutura institucional do invasor que vem pela própria forma que a gente percebe a vida, percebe a realidade e conduz os nossos pensamentos, nossas decisões, nossas ações. A gente começa a operar a partir de um sentimento de falta, sem compreender que a maior bênção que nós poderíamos ter é o presente, é a vida, né? É o poder conseguir conceber esses elementos, essas estruturas, as possibilidades de interação do meu instrumento em relação às formas que ele percebe a realidade e a forma que ele se expressa para com a realidade. Por quê? Para que eu vou fazer isso? É só observar a natureza mais uma vez. Para que existe o mamoeiro? Para que existe o rio? Para que existe o sol? Quanto que o sol cobra da gente para poder brilhar? Tanta luz e energia, nada, zero. Então, porque se nós operarmos a partir de um senso de pertencimento uns com os outros e com a vida, as nossas ações para com nós mesmos, com os outros e com a vida são diferentes.
Então a estrutura basal do meu pensamento, a minha cosmovisão, a forma como eu enxergo o mundo e a realidade é muito, 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 muito mais importante do que mudar uma pequena ação que eu estou fazendo. Porque a pequena ação que eu estou fazendo, ela está estruturada, está enraizada numa forma de perceber o mundo, de valorar o mundo, de significar, de cognificar o mundo, institucionalizada pelo invasor, que muitas vezes a gente não gosta de, né? Muitas pessoas ainda estão lá, não, porque o Bolsonaro e não sei o que, e vai lá e tô tomando cerveja. E tá enriquecendo a Ambev, e tá enriquecendo o pessoal que do agronegócio, né? Tá cortando churrasquinho ali, né? O cara, ao mesmo tempo que ele tá falando esquerda, não sei o que ele tá falando? Quero picanha. Puta merda, né, meu? Então, a gente também vem de um povo, coitado do povo, nem sabe de nada, meu. Entende? Tá querendo só sobreviver, velho. A maioria das pessoas só estão tentando sobreviver, muitas vezes. Só que o sobreviver é uma forma de perceber o mundo inserida pelo invasor, porque nós não temos que sobreviver nada. Não tem garantia nenhuma isso aqui. Qualquer um pode acontecer, né? E nós temos nossas proteções, mas nós temos uma missão nessa vida, não estamos aqui à toa. Isso aqui tem um arquiteto, esse é o ponto. A gente começa a perceber que a natureza, a harmonia da natureza tem uma arquitetura que se reflete dentro de nós, até mesmo porque ninguém saberia explicar que como que o coração funciona, como que ele sabe as batidas e tal, faz funcionar aí e não sei o que. A gente pode se autoestudar ao ponto de chegar, ter um domínio, um controle, alguma coisa, mas quando você tinha 0 anos de idade, seu coração estava lá batendo e firmão e as coisas funcionam. Então existe um impulso natural de harmonia da natureza. Porém, a nossa forma de viver acabou transtornando isso. E isso se reflete na saúde das pessoas por conta do quê? Da desconexão com a sua própria natureza, com a natureza que existe no seu território que é o seu corpo, que é o seu alimento, que é o ar que você respira, que é a água que você bebe. Enquanto muitas pessoas ainda estão acreditando que a CLT é a grande salvadora, não que não seja ruim, mas a CLT institucionalizou a escravidão, 8 horas por dia de trabalho ininterrupto numa atividade, quantas vezes por semana? Não, a gente não foi feito humanamente para ter isso. Então, as mesmas forças, por isso que eu falo, esquerda ou direita, tanto faz. Os dois estão operando para quem paga, os políticos que estão lá representando os interesses. Agora, essa é uma narrativa, a outra narrativa é o que nós estamos fazendo localmente. Como nós, individualmente, localmente, podemos impactar a nossa comunidade e podemos impactar o nosso país e podemos impactar uns aos outros. O que realmente a gente pode fazer, vamos fazer, né? Que a gente possa morrer depois de ter feito tudo que a gente tenha que fazer, entende? Como que? Como uma expressão livre da natureza, pertencente, não que algo está faltando, você precisa fazer para ganhar dinheiro. Não, você precisa fazer porque é da sua qualidade, é da sua característica, é da sua essência. Não teria como não ser feito, se não fosse por você. Essa é a verdade. Então, essa reconexão da nossa natureza mais íntima é o que vai permitir que nós garantimos um futuro próspero para nós mesmos, né? Se for possível, e para os nossos seres humanos, nossos filhos, nossos netos, nossas mulheres, nossas crianças, nossos homens, nossos jovens, nossas meninas, nossos meninos, sabe? Todas as pessoas. Então, esse tipo de comportamento materialista que não vê tudo como uma única família, que não vê tudo como um único planeta, trata-se de uma grande ignorância. Na medida que as pessoas perceberem a magnitude dessa ignorância, de novo, as pessoas não são burras. A inteligência, a inteligência, ela é uma propriedade da natureza harmônica. A natureza em sua harmonia é a inteligência. O que acontece, as pessoas foram condicionadas, foram invadidas dentro dos seus pensamentos, dentro do seu sistema de crença, dentro do seu sistema de valores, foram corrompidas, foram colonizadas para inverter os seus valores. Com isso,
A sua percepção da realidade é adoecedora. E adoecedora propositalmente, porque eles já têm os remédios das doenças possíveis, desse adoecimento, da desconexão da natureza. Porque a desconexão da natureza ela acontece com o agrotóxico que é jogado no alimento da indústria, do agronegócio. O agronegócio está implantando uma doença na nossa população. Quem defende o agronegócio defende o adoecimento dos seus próprios filhos, das suas populações. Ninguém, ser humano, você, qualquer pessoa que vê esse vídeo e souber disso, não vai querer dar agrotóxico, veneno, que se mata a pessoa para seus filhos. Não vai querer fazer. Ninguém é tonto. Então é isso, entende? É o território invadido, os corpos invadidos, as mentes invadidas, o sistema de valores invadidos, no qual a pessoa acha que o agronegócio é pop porque tem alguém pagando bilhões para a Globo passar esse comercial pelo menos 7 vezes na semana. Agora quem está pagando? Eu não sou que estou pagando. Qual que é o interesse disso? Quem que tem para pagar? Como que eu... Olha só, essa aqui é a última, só para a gente encerrar. Como que eu invento um papel, coloco um símbolo, vou dentro do teu país e falo para você me dar todo o ouro em troca desse papel. Você fica com esse papel. Aí que você precisar, você pega comigo. Eu vou lá, mato toda a sua fonte de vida, o seu rio, onde você bebia água limpinha, agora você tem que comprar de mim. Porque eu comprei sua terra com papel. Eu te dei um papel, você ficou com o meu papel, certo? Que eu imprimi da corte da árvore que eu fiz lá em casa. Cortei a árvore lá em casa, fiz um papelzão, pá, te entreguei. Carimbei, olha que bonito, pum, meu papel. Agora eu vou fazer o seguinte, você fica com esse papelzinho, eu vou pegar essa área todinha aqui e eu vou fazer o que eu quiser, tá? Inclusive com o corpo deles, com o corpo dessas pessoas, vou fazer o que eu quiser. E você vai ficar no poder. Você vai garantir que o que eu quero seja feito. Na posição que você tiver dentro dessa sociedade, você vai garantir que o que o colonizador quiser vai ser feito. É isso que eles fizeram com a gente. Como? Mudando o nosso sistema de valores, mudando a forma como a gente enxerga e valoriza a vida, as coisas, os acontecimentos. Então, eu vou lá, dou um chumaço de papel, você me entrega todo o ouro, você me entrega toda a floresta, você me entrega todo o boi, você me entrega todo o corpo das pessoas, você me entrega o sistema de valores dela, você entrega... Não, é essa a soberania que a gente precisa. A primeira soberania, se a gente quiser soberania brasileira, a gente precisa de soberania sobre o nosso primeiro território, que é o nosso corpo. Depois soberania sobre a nossa família. Soberania, entendeu? Nosso bairro. Soberania brasileira. Porque essa conversa de que o Brasil agora é soberania é conversa fiada. Porque o Brasil importa muita coisa dos Estados Unidos. A maioria das pessoas ainda vive de ultraprocessado, bebendo água em garrafa plástica. Essas máquinas que faz garrafa plástica, vocês acham que vem da onde? Esses carros, tudo, essas peças, essas coisas. Então, assim, é uma mudança radical de desapego e de capacidade de transformação da realidade do que a gente vive mesmo, sabe? A gente realmente se preparar para essa transformação. E nas suas relações, nas relações mundiais, isso é um fluxo cósmico. Os seres humanos, eles são personagens do grande teatro de Deus. Essa é a minha percepção, né? Não teria como ser diferente, né? Essas relações de abuso não vão poder permanecer mais em diante. Então todas as pessoas que estiverem tendo relações abusivas consigo ou com o próximo, isso tudo vai cair por terra, vai ficar insustentável, só vai ficar o que é verdadeiro. É a separação do joio e do trigo que está acontecendo. Então, apertem os cintos, se preparem, escolham o seu lado e tomem as suas atitudes para descolonizar o seu território e as suas relações com tudo que te envolve com a natureza, para que você consiga ter saúde, para que você ajude a co-criar um mundo próspero e para que você tenha um alinhamento na sua percepção a respeito da realidade. E desbloqueie toda a sua potência, todo o seu potencial,
toda a natureza que existe em você, que é extraordinária, mas também é ordinária, né? Então, da mesma forma que os animais são únicos e tem muita biodiversidade, você também é um ser único, apesar de um sistema doutrinador e limitador ter conquistado o seu corpo. Agora vai partir de você, de mim, o meu também, né? De mim, de você, de todos nós, descolonizarmos o nosso comportamento, descolonizarmos o nosso pensamento, descolonizarmos a nossa forma de perceber a vida e a realidade para que a gente possa realmente prosperar e começar a conversar sobre soberania nacional, né? Ter soberania sobre o nosso corpo, preferir alimentos locais, preferir alimentos orgânicos, sem veneno, preferir coisas sem aditivos químicos, preferir o mais local, o mais artesanal sempre que possível. Então, com tudo isso a gente começa a cada vez mais se aproximar do que realmente gera vida, do que vem da vida do território. E aí, e assim, o Brasil não tem como escapar, ele é o lugar onde isso vai acontecer. Bom, essa é a mensagem. Ficou um pouco longo, mas espero que seja útil. Namastê.